Meus amigos, eu quero comentar com vocês o excelente artigo do filósofo Roberto Romano, publicado hoje no Estadão. Ele chama a nossa atenção para um problema da mais alta gravidade que aconteceu em todos os regimes totalitários e está acontecendo também entre nós, que é o problema da linguagem. Eu vou me permitir, inclusive, o título do artigo é A Ideologia das Aspas. Uma das técnicas preferidas dos comunicadores da ação política direta dos totalitários é a satanização por meio de palavras, vamos dizer assim. Eu até vou ler aqui um trecho do artigo que me pareceu bastante apropriado. Abre aspas. As expressões verbais enunciam sentimentos, raciocínios, verdades ou mentiras. A dissimulação dos corpos se amplia nos artifícios retóricos e surgem os que ludibriam e os enganados. O realismo político define-se como arte de tratar com má fé a própria mente, para depois iludir os tolos com mágica oracular. Instalados no poder, os truculentos costumam ser francos entre os seus pares, camaleões ou raposas diante das massas que os aplaudem ou apupam. Na praça, eles defendem nobres ideais, mas nos palácios empregam tortuosa razão de estar. Fecha aspas. Pois bem, o que é que nós temos visto? Nós temos 3 episódios assim que são marcantes para mostrar como os membros do PT instalados no poder estão cada vez mais intolerantes com aqueles que eles consideram como sendo diferentes deles, oposições ideológicas ou política propriamente dita. E não importa se a conveniência política obriga que a cúpula do PT faça alianças. Isso é o paradoxo. E, ao mesmo tempo que a cúpula faz aliança, solta os cachorros bravos da base para bater. Quais são os fatos que eu queria sublinhar aqui? O primeiro é o do Renan Calheiros. A gente sabe que o Renan Calheiros, membro ungido do PMDB, sempre foi aliado do governo. Agora que ele assumiu a presidência do Congresso, a presidência do Senado, para ser mais exato, do Congresso, independentemente de ter tido o apoio, pelo menos vocal, da presidente Dilma Rousseff e das lideranças do PT, a base do PT continua batendo. A imprensa alugada do PT continua batendo. Então não tem um dia que não se fale no balcaratismo, na história de corrupção, isso, aquilo outro, que envolve a biografia do Renan Calheiros. O que acontece é que a insatisfação desses caras é que eles não estão dentro da presidência do Senado. É o que eles queriam, não tiveram, perderam. Mas o fato de perder não faz descansar a base militante que gosta de fazer ação direta. A ação direta tem muitas maneiras de ser feita. Uma delas é essa. É a satanização permanente do meio de comunicação, na praça pública, onde quer que o presidente do Senado vá, ter uma trope bem remunerada para fazer o seu barulho e tal. Esse é filme velho. Outro que nós tivemos no momento agora de igual esplendor é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, lá, o pastor Marco Feliciano. E o Marco Feliciano tem, além do Renan, qualificações, entre aspas, aí, que deixa a turma do PT muito injuriada, que é o fato dele ser cristão, de ser pastor e ser de uma igreja pentecostal. Então valeu tudo para denegrir o homem, que ousou assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que eles gostariam muito bem de ter alguém do seu time. Aliás, faz 24 anos que o PT presidia essa comissão. Por conveniência do partido, tiveram que abrir mão para o partido do pastor Marco Feliciano, que o indicou. Desde que ele assumiu, a satanização foi continuada. Diário, onde ele vai, a imprensa, os jornalistas que a gente acha que é notável, como essa senhora que é articulista da Folha e da Globo News, a Eliane Cantanhede,
Ninguém perdeu a tribuna sem falar mal do pastor. É claro que há uma grande dose de injustiça e inverdade em todas as circunstâncias. Eles pegam aspectos de cada um dos políticos, dos seus desafetos, como o Renan e o pastor Marco Feliciano, e a partir daí começa uma satanização sistemática. E a massa, por eles manobrada, passa a urrar em praça pública, se pudesse, fazia o linchamento dos personagens. Uma terceira pessoa que a gente viu acontecer isso, ficou muito mais afamada até por conta disso, foi a Ioni Sanches, a cubana que apareceu aqui, e que ousa ter um blog para falar certas verdades sobre a Ilha Prisão. A gente sabe que a Ilha Prisão é o paraíso edênico de todo o ideário do esquerdinha do Brasil. E não se pode falar qualquer coisa, mesmo que seja um relato pessoal, como faz a Ioni Sanches. A gente viu a ação direta conspicuamente. A mulher foi impedida de falar, filmes foram impedidos de serem exibidos. Foi uma coisa vergonhosa, uma coisa inominável, um atentado à liberdade de ir e vir, à liberdade de expressão. Mas é assim que funcionam os totalitários. Isso é só o prolegômeno. É só a inicial. Se essa gente tiver mais poder, ela fará muito mais para calar aqueles que ousarem se opor. Dá medo. As lições do professor Roberto Romano precisam ser escutadas. Ele está coberto de razão, mas tem que entender também que a corrupção da linguagem ela é acompanhada com a corrupção das práticas políticas. O nazismo começou assim e acabou naquilo que a gente viu como acabou. Não foi brincadeira. A mesma coisa aconteceu no comunismo. Não dá para brincar com o totalitarismo. Eles não toleram a divergência. Não toleram o outro. Essa gente é genocida de vocação.